Eu queria aproveitar que você está de pé, eu queria que você acompanhasse comigo um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Irmãos, como esse texto falou comigo? Como esse texto falou comigo? Mateus 15, 21, a partir do 21. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, deixasse, permitisse que a palavra de Deus ela saltasse literalmente dessas linhas, inundasse a tua vida e promovesse hoje o milagre que você precisa. Promovesse na tua vida a justiça que você tem buscado. Promovesse na sua vida a mudança que você tem tanto clamado. Então eu queria ler com você, Mateus 15, a partir do 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, repita comigo, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, repita comigo, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, aleluia. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ah, meu querido, eu não sei se você consegue entender, eu não sei se você consegue captar o que o Espírito Santo está sinalizando para você nessa noite, mas se você está entendendo, já vai levantando a mão e já vai mandando glória, manda glória para o céu, porque hoje é dia de resposta, hoje Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, se você veio aqui essa noite com fé. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, por essa noite gloriosa. Te agradecemos, Deus, pela tua presença neste lugar. Ah, Espírito Santo, tem liberdade de agir, tem liberdade de atuar. Faz conforme te apraz, conforme é desejo teu. Atenta, Deus, para o clamor que sobe deste lugar. Vidas estão chegando aqui cansadas, atribuladas, clamando por justiça, clamando por vitória, clamando por uma virada. Mas nós sabemos que essa noite, Deus, tu pode dispensar isso dos altos céus, Pai, para poder alcançar esta vida aqui nessa noite. Muito obrigado, a Deus. Toma a tua palavra, alcança os corações e glorifica o teu nome. Nós te oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja pode assentar dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou falar para os irmãos que eu não vou demorar, porque eu não subi aqui para deixar de entregar sequer uma vírgula do que Deus colocou no meu coração. Então, eu já vou falar aqui na autoridade que o Senhor me fala. Se você está com pressa, se você está preocupado com hora, pode ir embora, pode partir, porque o que Deus vai fazer aqui, nada vai impedir. Nada vai impedir o que Deus vai promover aqui nessa noite. E esse texto aqui, irmãos, ele fala coisas tremendas para mim e para você. Irmãos, eu passei uma semana lendo esse texto maravilhado. Maravilhado, porque nós estamos numa campanha, clamando por justiça, clamando mais intimidade, mais relacionamento com Jeová Sidekenu,
porque Ele é a nossa justiça. É a tua justiça? É a tua justiça? E Ele vai promover com certeza a justiça que nós precisamos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E esse texto, irmãos, meu querido, minha querida, como Deus falou nesse sentido comigo ao longo desses dias. A nossa campanha ela tem como base Jeremias 23, 5 e 6, eu queria ler o versículo 6, que diz assim: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Amém? Não esqueça disso. Ele é a tua justiça. Ele é a tua justiça. Jeremias, capítulo 33, no versículo 16, quase que reproduz esse texto do versículo 25 do capítulo 20, do versículo 6 do capítulo 23. Quase que reproduz, é praticamente uma cópia que Jeremias está ali falando. Mas o mais interessante disso tudo, queridos, é que independente de qual texto, em ambos os textos, nós vemos uma manifestação clara da justiça de Deus, não no sentido, ou não apenas para castigar algo que alguém tenha feito, ou que tenha sido feito, mas principalmente para corrigir os desvios do seu povo e fazer com que o distanciamento do seu povo em relação a ele pudesse cessar. A justiça de Deus é poderosa e é capaz de promover essa liga, de promover essa aproximação. E eu não posso deixar de falar da justiça de Deus sem falar, querido, do que a justiça de Deus ela é de forma prática para nós, segundo a ótica teológica. Eu gostaria de apresentar aqui 3 perspectivas dessa ótica. A justiça de Deus, querido, a justiça de Deus, ela em momento algum, ela vai se esquivar ou vai deixar de fazer aquilo que ela precisa fazer. Repita para o teu irmão assim, a justiça de Deus vai fazer. A justiça de Deus ela vai fazer, ela em momento algum vai deixar de fazer e vai deixar de cumprir o propósito de Deus. Mas a primeira perspectiva a respeito da justiça de Deus diz que Deus, ao tratar com as pessoas, isso é muito importante, quando Deus ele lida com as pessoas, Deus ele não age segundo normas de ninguém a não ser dele mesmo. Deus ele vai agir segundo as suas próprias normas e segundo as exigências da sua própria natureza. Então a justiça de Deus ela existe e ela não está pautada em nenhuma outra coisa a não ser nele mesmo. Você entende isso? Você entende isso? A justiça de Deus não depende de nada e não depende de ninguém. E logo mais você vai entender por que eu estou falando isso. Não depende de ninguém. Não depende de homem, não depende de pessoas. Eu estou falando isso porque talvez você tenha chegado até aqui achando que coisas muito difíceis estão pendentes de acontecer. Querido, eu quero dizer para você que não é o homem, não é a situação, não é o caso e nem é a causa, é Ele, o Jeová Sidekenu. Ele pode mudar tudo e o que Ele quiser para promover justiça nessa terra. Então entenda isso, querido. O primeiro ponto depende exclusivamente dele. Repita comigo, depende dele. A segunda perspectiva vai falar que Deus, na sua graça, em conformidade com a aliança dele com o homem, selado com o sacrifício, com a morte, com a ressurreição de Jesus Cristo, perdoa, é capaz de perdoar pessoas fracas, pessoas que não têm justiça própria, pessoas perdidas, à medida em que elas são aceitas por Ele mediante a fé. E eu queria ler para corroborar isso, porque isso está na palavra de Deus. Quando nós lemos lá Paulo falando aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, o texto diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Meu Deus, a justiça de Deus, ela alcançou a mim e alcançou você, para que o nome dele fosse glorificado. Quem entende isso, dá glória a Deus. Então, às vezes, a gente fica sendo um pouco tendencioso a respeito da justiça, traz para cá a causa que está lá na mão do juiz, está lá no tribunal, a causa com o vizinho, o litígio com o parente, ou com quem quer que seja, mas nós esquecemos do ápice, daquilo que é a máxima da justiça de Deus, que é ter perdoado a mim e a você, sem que nós sejamos merecedores. Eu posso ouvir um glória? Essa é a máxima, querido. E um dos problemas das campanhas, é que as campanhas, elas nos viciam. Elas nos viciam a querer só receber. E nos leva muitas vezes a esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Daquilo que Cristo já fez por nós. Isso é motivo de glorificação do nome dEle. Isso é motivo de glória para Ele. Mas eu queria avançar um pouco mais e falar que a justiça de Deus, ela tem uma terceira perspectiva, que é aquela perspectiva que vai levar eu e você como cristãos a agir de forma correta, em conformidade com aquilo que o Senhor manda. Por isso nós precisamos buscar a justiça de Deus. O texto lá de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Querido, justiça é para ser buscada, justiça é para ser praticada, justiça é para ser feita, e ela começa por mim, ela começa por você. A gente está buscando, correndo atrás da justiça divina, mas a manifestação da justiça de Deus, ela começa primeiro na tua vida, no exercício daquilo que o Senhor requer de mim e de você, ao caminharmos nessa terra. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, queridos, nesse combo, a justiça de Deus, ela vai nos julgar segundo as normas dele. Nesse combo, a justiça de Deus, ela vai nos perdoar mediante a nossa fé. E nesse combo, a justiça de Deus, ela vai nos levar a agir com retidão. Por quê? Porque buscando a justiça, nós vamos estar cada vez mais firmes nos caminhos daquilo que o Senhor determina para mim e para você. Então, queridos, isso é interessante, eu precisava passar por essa introdução, para que nós pudéssemos chegar no caso dessa mulher cananeia, para que nós pudéssemos entender o tamanho da maravilha que Deus fez na vida dessa mulher. E se Deus fez na vida dela, eu já adianto para você, Deus pode fazer na tua também nessa noite. Ele pode fazer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque o poder que foi dispensado lá, aleluia, ele é dispensado aqui nessa noite também. Não importa a tua causa, não importa o tamanho do teu problema, basta que você entenda o que o céu está requerendo de você. Dá uma catucada no teu irmão e fala para ele assim: irmão, presta atenção no que o Espírito de Deus está falando. Esse caso, o caso dessa mulher cananeia, ou dessa sírio-fenícia, como quiser falar, é um caso típico, querido, da manifestação da justiça de Deus. Se nós pararmos e analisarmos com profundidade esse texto, nós vamos entender que o que Deus fez na vida dessa mulher e a forma como ela reagiu nos nossos dias é algo muito incomum, ou posso até dizer pouco provável. E você vai entender muito bem, porque quando essa mulher, e tem dois textos, né? Temos o texto lá de Mateus 15, e o texto é reproduzido lá em Marcos 7, a partir do versículo 24, mas eu prefiro me ater a esse texto de Mateus, porque ele é um pouco mais completo, apesar de não conter alguns detalhes lá de Marcos capítulo 7.
Essa mulher, na cabeça dela, queridos, ela tinha certeza que Jesus iria sempre atender o pedido de um necessitado. Essa mulher, na cabeça dela, ela tinha certeza de que Jesus ele jamais deixaria sem resposta um pedido semelhante ao dela. Essa mulher, querido, ela tinha certeza absoluta que o pedido dela era um pedido justo. Pastor, eu não prestei atenção. Qual o pedido dessa mulher? Essa mulher deixa sua filha em casa, endemoniada. Jesus está com os seus discípulos em terra estrangeira. Estão ali ao norte, na região da Fenícia. E ela vai e descobre que Jesus está ali, ela vai atrás de Jesus. E, pelo fato dessa mulher ter ido até Jesus, ela tinha certeza de que esse pedido era um pedido justo. Era um pedido que teria resposta, pastor Romo. Jesus, afinal de contas, vinha fazendo tanta coisa, curando tantas pessoas, libertando tantas vidas. E ela chega até aquele lugar, ao lugar onde Jesus estava, e ela passa por algumas situações. Ela tinha tanta certeza que o pedido dela era justo, que quando ela chega lá, ela já chega pedindo o que ela precisa. Ela já chega dizendo o que ela necessita. E em momentos de desespero, como essa mulher estava, como a situação que ela estava vivendo, não tem, queridos, situação melhor do que o Jeová Sidequenu para nos responder. É um quadro típico, querido, de ação ou manifestação da justiça de Deus. Só que quando essa mulher chega lá, e eu já adianto para você que ouvir não é algo muito difícil. Quem gosta de ouvir não aí, levanta a mão. Ouvir não é algo, em muitos momentos, desagradável. Em outros até decepcionante, sim ou não? Imagina só, você vai lá todo empolgado, hein, Meirelles? Certo de que você vai sair com a tua vitória. E aí você recebe de cara um não. E o que é pior, queridos, o não para aquela mulher ali doeu ainda mais porque ela tinha certeza de que o seu pedido era um pedido justo. Quem trouxe pedido justo aqui essa noite, levanta a mão. Você acha que você tem certeza que o seu pedido é justo? Você acredita que o seu pedido é justo? Eu quero dizer para você que aquela mulher chegou lá com essa certeza. E ela recebeu um não. E o que é pior, ela recebeu um não carregado de argumentos, de refutação, porque Jesus foi trazendo um após o outro. E pior do que receber não, em cima de um pedido justo, é você ser ignorado. Ela foi ou não foi ignorada? Sim ou não? Em determinado momento, Jesus não se voltou nem para ela, Jesus falou com os discípulos. Jesus não respondeu nem aquela mulher diretamente, ao ponto dos discípulos quererem, essa mulher vem gritando, a gente pode despedi-la? E aí Jesus fala com eles. Jesus fala com eles. Eu não sei como é que você chegou aqui, queridos, eu não sei há quanto tempo você está clamando, eu não sei há quanto tempo você está precisando de resposta, mas eu quero dizer para você, olha para a vida dessa mulher, olha o que ela fez e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quem está entendendo da glória a Deus? E aí vamos continuar aqui. E aí tem algumas maneiras, queridos. Olha para a vida, presta atenção o que essa mulher fez. Existem algumas maneiras de reagir a um não. Sim ou não? Ou você de repente vai se conformar e aceitar a resposta negativa, ou você vai lutar por aquilo que você acredita ser justo. E essa mulher escolheu a letra B, porque ela sabia que o próprio Jesus sabia que o pedido dela era justo.
E aí ela vai e continua. Ela continua. Aquela mulher continua. E aquela mulher, ela praticamente, preste atenção, aquela mulher, ela praticamente exige de Jesus aquilo que praticamente estava disponível somente para Israel. Vocês estão entendendo o que aquela mulher está pedindo? Vocês estão entendendo o que Jesus e aquela mulher estão conversando? Vocês estão entendendo a postura daquela mulher? Aquela mulher, ela praticamente exige de Jesus, ou exige que ele torne disponível para ela aquilo que até então estava disponível só para o povo dele, o povo de Israel. Tem horas, queridos, que se nós temos algo plantado de Deus no nosso coração e temos a certeza de que aquilo vem de Deus, a gente precisa lutar até o fim. A gente precisa continuar, a gente precisa prosseguir, a gente precisa lutar, porque no primeiro momento a resposta pode não chegar, mas aguarda, porque o céu está se movimentando para derramar sobre a tua vida. E tem muita gente ficando pelo meio do caminho. Essa mulher aqui, com a sua postura e com a sua atitude, ela conseguiu movimentar o céu, irmãos. Ela conseguiu quebrar regras. E aí entenda lá da primeira perspectiva que eu falei. O Senhor, ele só atenta para as normas e exigências conforme a sua própria natureza, conforme o que ele quer fazer. E essa mulher foi entendendo isso, foi vendo isso, e ela utiliza aqui alguns ingredientes que foram capazes de movimentar o céu a favor dela. Foram capazes de fazer com que aquilo que parecia impossível, aleluia, pudesse acontecer. Quem tem causa impossível aqui essa noite? Quem tem causa? Se você tem causa impossível, eu quero dizer para você, querido, se você acreditar, se você tiver fé, se você for como essa mulher, o céu vai se movimentar essa noite a teu favor. Mas isso é só para quem acredita, e você também vai entender já já a resposta que ela deu para o céu. A resposta que essa mulher trouxe, os ingredientes que essa mulher utilizou. Que ingredientes, pastor? Pergunta para mim, fala, que ingredientes, pastor? Mais uma vez, que ingredientes, pastor? Sabe o que essa mulher fez? Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Essa mulher, ela clamou. Repita comigo, clamou. Clamou. Essa deve ser a primeira atitude de quem quer ver o céu se movimentando na sua direção. Tem que clamar, irmãos. E eu vou dizer para você que já tem muita gente ficando pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque já está entregando as pontas, já está parando de clamar, já está deixando de lado, já não está mais sinalizando para o céu, já está achando que não vai acontecer. Ei, essa mulher aqui não desistiu. E o que ela ensina para a gente é que desistir jamais. Então continua clamando, porque o céu está te ouvindo. Aleluia! O céu está te ouvindo, queridos. Mas precisa clamar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem quer ver coisa grande e firme? Mas o caminho está lá no início. Tem que clamar. Se não clamar, não vai ver nada. Se não clamar, não chega a nada. Tem que clamar. Quem tem que clamar? Cadê o povo aqui que está clamando e está movimentando o céu? Cadê? Então levanta a mão para o céu e dá glória, irmãos. Aleluia. Essa apatia tem que sair de nós, em nome de Jesus. Irmãos, o crente, ele em momento algum, ele pode permitir que a apatia invada a sua vida. O clamor, ele tem que fazer parte permanente da vida do crente. O crente clama aqui, clama ali, e o Senhor vai ouvindo e vai respondendo com fogo e com toda a manifestação da sua justiça. A sua causa só vai ter resposta quando você clamar. Fala para o teu irmão assim, ó, então clama. Clama, clama, é para clamar. Só que, queridos, aquela mulher, ela chega
ela chega para clamar, ela chega clamando. E aí não pense que é no estalar de dedos não, irmãos. Não basta clamar não que as coisas vão acontecer não, não tem a chave. Aquela mulher, ela chega clamando, e o que ela traz para Jesus, no seu coração, é um pedido justo. Mas sabe qual é o primeiro contato daquela mulher? Diante de um pedido considerado justo? É com o silêncio. E aí eu digo para você, queridos, que tem hora que você vai clamar, que você vai clamar, que você vai clamar, e a única coisa que vai te envolver é o silêncio, é a ausência de resposta. E nesse momento muitas pessoas vão tender a ficar pelo meio do caminho, vão tender a parar de clamar, mas eu quero dizer para você, aleluia, que é nesse momento que você está clamando, que embora que a resposta não tenha chegado ainda, que embora que o silêncio inunde o teu ambiente, eu quero dizer para você, não pare de clamar, continua, não desista, porque o Jeová Sidekenu, Ele está te ouvindo e já está dispensando resposta para você, aleluia! Oh, aleluia! Ele tem resposta para você, querido. E aí é por isso, queridos, baseado na justiça de Deus, que uns recebem e outros não, Robson. Não pense que vai todo mundo receber não, porque Ele é justo. Tem uma máxima que eu uso, é uma máxima de vida, desde quando estava trabalhando, é que nós precisamos agir de forma desigual com os desiguais. Pastor, que negócio é esse? A justiça, ela se dá quando você abençoa mais aquele que está com o coração mais voltado para você. No meu caso, eu premiava mais os funcionários que se dedicavam mais ao trabalho. E aqueles que não estavam nem aí recebiam menos. Eu não digo financeiramente não, né? Porque eu não tinha esse poder. Mas as vantagens que eu pudesse dar, eu ia dar para quem está ali, ó, se dedicando, né, pastor Rômulo, trabalhando, investindo. E aí você entende a manifestação da justiça de Deus, quando Deus abençoa você que está sempre aqui, você que está sempre envolvido na obra, você que está sempre atendendo o apelo do pastor, você que está sempre em oração, você que está sempre buscando a presença de Deus, o céu vai descer de forma justa, muito mais sobre a tua vida. Pode ter certeza disso. Se você clama, as coisas acontecem, queridos. E a gente precisa fazer essa separação. Não adianta chegar aqui com a sua vida cheia de pecado, amarrado com o pecado, cheio de prazer nele, sem querer largar, achando que Deus vai abençoar a tua vida, não. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus, sim. Embora que o sangue de Jesus esteja à nossa disposição, mas se eu não lanço mão dele, continua fazendo separação. Continua. Só vai cair por terra quando o sangue for derramado, porque é o único que tem poder para perdoar pecados. Então, irmãos, entenda isso, a justiça de Deus, ela se manifesta assim. E no caso dessa mulher, o primeiro ingrediente que ela usou foi clamar. Repita comigo, clamar. E você não pode esquecer disso, porque esse é o primeiro ingrediente da manifestação da justiça de Deus. Então, quem está clamando aqui, levanta a mão. Quem está clamando? Só digo uma coisinha para você, está clamando? Clame muito mais. Se estava clamando, clame muito mais. Clame mais alto. Clame mais ainda. E o silêncio veio, a resposta não chegou? Clame ainda mais, porque eu vou te dizer, grande é a vitória do Senhor sobre a tua vida. Pastor, qual é o segundo ingrediente? Aquela mulher lá adorou Jesus. Ela o adorou. Repita comigo, ela adorou. E aí, queridos, adoração é algo assim profundo, algo maravilhoso,
algo que faz com que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus. A gente, quando está adorando assim, a gente sente uma atmosfera diferente, uma atmosfera especial, sim ou não? É só comigo? É só comigo que o ambiente fica diferente? É com mais quem? Deixa eu ver se tem mais alguém aí que sente isso. É o poder da adoração. E a adoração é bem difícil do louvor. Porque a adoração ela não depende de circunstâncias, não depende do que a gente está passando, não depende do que está acontecendo com a gente. Quando a gente adora pelo que Ele é e não pelo que Ele fez. Ou não pelo que Ele faz. A gente adora ao Senhor pela natureza dEle, por quem Ele é. Essa mulher não adorou Jesus porque ela queria receber algo em troca, não. Ela adorou porque ela sabia quem Ele era. E se você sabe quem Ele é, não importa a tua causa, não importa o teu problema, Ele vai estar recebendo a tua adoração. E a tua adoração ela é capaz de movimentar o céu para que Ele possa dispensar a justiça sobre a tua causa. Quem deseja? Quem quer? Quem quer? Ele é poderoso para fazer isso. Só que, queridos, tem hora que a gente está clamando, o silêncio vem, a gente adora, e aí na hora que a gente está adorando, a prova vem. Sim ou não? Quem está passando por prova aí? Tem hora que você está adorando no meio da adoração, e aí a prova vem. E essa mulher aqui, ela enfrentou uma prova. Ela foi experimentada por Jesus. Porque quando ela chega ali ao pedido dela, preste atenção, queridos, ao pedido daquela mulher, olha o que Jesus diz para ela: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Irmãos, chega aqui, dá licença. Imagina você chegar à presença de Jesus, sabendo que Ele já curou, que Ele já libertou, que Ele já até ressuscitou pessoas. Você vai lá pedir pela sua filha, e Jesus vem com uma resposta dessa. Imagina, para muitos seria um balde de água fria, sim ou não? Para muita gente ia desistir, sim ou não? Mas essa mulher, ela não desistiu não. Não desistiu não, sabe por quê? Porque ela sabia quem Ele era. Se você chegou aqui essa noite, sabendo quem Ele é, não importa quanto tempo está demorando, não importa se o silêncio invadiu você, ou se no meio da adoração chegou a prova, sabendo quem Ele é, você tem certeza que a justiça de Deus vai ser manifesta na tua vida. Pode ter certeza disso, queridos. Alguns vão ficando pelo meio do caminho. Alguns vão abandonando as suas próprias causas. Mas o que essa mulher ensina para a gente é que podemos até ser ignorados. Podemos nos deparar com o silêncio, ou com a ausência de respostas, ou com a demora na solução da nossa causa. A nossa postura tem que ser outra. A gente precisa impressionar o Mestre. Quem está disposto a impressionar o Mestre aqui essa noite? Ele quer ver algo surpreendente na tua vida. O que você pode fazer aqui hoje para chamar a atenção dele? Porque essa mulher chamou a atenção dele. E aí, queridos, ela passou por uma grande prova. Porque mesmo diante daquela resposta negativa, aquela mulher, ela sem medo, sem se amedrontar, aquela mulher, ela se ajoelha e pede socorro. Talvez essa seja a palavra que esteja ecoando na tua vida hoje. Talvez você tenha chegado aqui essa noite e a única palavra que você tem para Ele é: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Ele está te ouvindo. Socorre-me, Senhor. Ela não se intimidou, ela permaneceu firme no seu propósito, porque ela sabia que Ele era justo e que Ele tinha poder para poder trazer a resposta que ela tanto precisava. Sabe o que essa mulher ela vai fazer ali, queridos? Ela vai reclamar o seu lugar no contexto dos propósitos
de Deus. Ela vai mobilizar toda a sua força para que ela pudesse se encaixar dentro dos propósitos de Deus. E para isso ela vai usando esses ingredientes que vão mexer com o coração de Jesus, que vão fazer com que Jesus possa compreender que o que aquela mulher precisa está muito além de barreiras, está muito além de questões. Ele tem a resposta. Agora, vai depender de como você reage à postura que ele tem diante de você. Quem quer chamar a atenção do céu aqui essa noite? Levanta a mão. E dá glória, dá glória, dá glória, dá glória a Deus. Tem horas que o clamor ele não é suficiente, queridos. Tem hora que você vai precisar, sabe o que fazer? Direcionar toda a tua adoração ao Jeová Sidequenu, porque ele tem resposta para você. Aleluia. Ele tem resposta para você. Adoração, queridos, é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso, que a adoração ela muda quadros, ela muda situações. A adoração ela é tão poderosa que ela movimenta papéis nas mãos dos juízes. Sabe aquele papel que está na mão do juiz lá? A adoração é capaz de mover. A adoração é capaz de abrir porta que já não é aberta há muito tempo. E é ainda mais, a adoração ela é capaz de abrir porta onde ela não existe. Aleluia. A adoração tem um poder tremendo. Tem um poder magnífico. Tem um poder maravilhoso. Mas só que muitas situações, quando nós adoramos, a resposta ainda não chegou. No momento da adoração, nós ainda estamos aguardando, a expectativa ainda existe, mas o que eu quero dizer para você é que se não chegou, não pare, não pare, não pare, continue, adore, 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 porque Ele tem resposta para você. Nós precisamos aprender com essa mulher, queridos. Precisamos aprender com ela. Essa mulher, ela não ficou intimidada. Ela não ficou intimidada. Ela tinha certeza de que se ela não encontrasse resposta ali, ela não encontraria em nenhum outro lugar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você está, qual o protocolo espiritual que você tem adotado, ou que recurso você tem usado para chamar a atenção do céu. Mas eu quero dizer para você que essa mulher conseguiu. E se você entender o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite, você não vai esperar mais por muito tempo, porque a justiça de Deus já está sendo manifestada no céu em teu favor. Então, o segundo ingrediente é a adoração. E eu queria terminar com o terceiro ingrediente. Que essa mulher aqui, ela chega diante de Jesus, e o próprio Jesus testifica isso, porque ele mesmo fala que ela apresentou para ele uma grande fé. Repita comigo, grande fé. Grande fé. E aí eu quero dizer para você, queridos, que diante de um pedido justo, Jesus, ele sempre vai fazer justiça. Eu queria que você repetisse comigo, diante de um pedido justo, Jesus sempre vai fazer justiça. Sabe por quê? Porque isso faz parte da natureza dele. Isso faz parte dos princípios dele. Nesse ponto aqui dessa história, nós vemos a força de todo esse ensinamento. Aquela mulher, ela não é, de certa forma, intimidada pela resposta de Jesus, que estava, de certa forma, impregnada por outras questões. Mas, queridos, ao invés disso, essa mulher, ela é cheia de coragem, que ela foi corajosa, sim ou não? Ela foi corajosa, sim ou não? Cadê os corajosos aqui essa noite? Cadê os corajosos para movimentar o céu, a mexer com o coração de Deus? Ela foi corajosa porque ela reformula a resposta de Jesus. E olha como é que ela responde, está aí na sua Bíblia. Olha o que ela fala para Jesus. Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores ou dos seus donos. Irmãos,
Se você prestar atenção no texto, você vai ver que a reação de Jesus muda. Jesus, ele vinha com uma postura ali, e quando essa mulher dá essa resposta, Jesus dá uma guinada na sua postura, que eu fico imaginando que na hora que ela falou, Jesus até deu um pulo para trás, falou, nunca vi uma fé desse tamanho, uma fé como essa. Aquela mulher conseguiu alcançar lá dentro, através da fé que ela estava apresentando ali. Eu não sei qual o tipo, ou qual o tamanho, ou como você tem chegado aqui, carregando fé para apresentar para Ele. Mas eu quero dizer para você que a fé que essa mulher apresentou nesse momento foi estupim para que a justiça de Deus fosse manifestada na vida dela. Às vezes a gente acha que as coisas são alcançadas com muita facilidade, queridos. Às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer no estalar de dedos. Não. Essa mulher, com a sua grande fé, palavras de Jesus, ela conseguiu mover, fazer com que as regras fossem mudadas. Entenda isso, as regras foram mudadas através da fé que aquela mulher apresentou. Lembra que eu falei no início a respeito da justiça? Deus, ele constrói, ele age conforme as suas regras e exigências, de acordo com a sua própria natureza. Ele não muda, mas se ele quiser, ele vai mudar. Ele não vai mudar dependendo de A ou de B, ou porque A ou B quer, mas se ele quiser, ele muda. E essa mulher conseguiu alcançar o coração dele ao ponto dele mudar. Essa mulher, ela se deslocou, queridos, por cima de barreiras sociais, culturais, religiosas, políticas, de gênero, o que quer que seja. E ela se colocou, através da sua fé, ela foi colocada num ponto tal que ela pôde tocar aquelas promessas de Deus, de que iria abençoar todas as nações da terra. No primeiro momento não era para ela, ela pediu, ela clamou, continuou não sendo para ela, ela adorou, ela continuou lutando, mas quando ela apresentou fé, as regras foram mudadas para que ela pudesse ser abençoada. Eu não sei o que está mudando para você hoje, eu não sei o que está acontecendo no céu a teu favor, mas regras podem ser mudadas, porque Ele é o Jeová Sidekenu. É Ele quem dita o ritmo, é Ele quem dita as regras, papéis podem ser movimentados, saúde pode ser dispensada, cura pode ser dada, não importa, Ele é a própria justiça, aleluia. Ele é a própria justiça, entenda isso, queridos, entenda isso. Ele faz do jeito que Ele quer, e com essa mulher foi desse jeito. A duras penas. Foi difícil, mas ela não desistiu. Eu quero dizer para você que se você está numa situação semelhante à dela, está clamando e a resposta não vem, está adorando e a única coisa que aparece diante de você são as provas, os obstáculos, as dificuldades, escute o que o Espírito de Deus diz para você: não desista. Não desista, continue, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eu me lembro, queridos, olhando para a história por causa dessa mulher, eu já estou caminhando para o final, do fato que aconteceu com o rei Ezequias. Quem lembra? Quem lembra lá da sentença de morte que ele recebeu? Imagina a situação. O Senhor levanta o profeta e ordena ao profeta: ó, vai lá, porque eu já determinei. Fala para Ezequias colocar em ordem a casa dele, que ele vai morrer. E aí Isaías vai lá, fala para Ezequias: ó, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. E no versículo 3, do capítulo 20, do segundo livro de Reis, 3 linhas. Ezequias, imagina a cena, Ezequias vira para a parede e faz uma oração. E ele fala assim: ah, Senhor, suplico lembrar de que andei diante de ti, e em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos,
E o texto diz que Ezequias chorou muitíssimo. A regra não estava estabelecida? Ele não ia morrer? O que mudou? O que mudou foi porque aquele que determinou quis desdeterminar e deu mais 15 anos para ele. É ele quem manda. É ele quem faz. É ele quem determina e ele faz como ele quer. A tua causa, o teu problema, aquilo que você tem trazido até a campanha, se estão falando que não tem jeito, se estão falando que não tem solução, que é causa perdida, ei, Jeová Sidekenu, ele é aquele que demanda toda a causa, ele é vencedor, ele nunca perdeu uma causa, ele nunca perdeu uma batalha, ele tem justiça para manifestar na tua vida. Isaías não tinha nem chegado no meio, não tinha nem atravessado o pátio inteiro. O pastor até outro dia estava falando aqui, que Isaías vai lá, entrega o recado, e aí antes de sair pelos portões, Deus já manda ele fazer o contrário, ou diferente do que ele tinha feito. É assim. Você pode de repente sair por uma porta com uma sentença, mas se ele quiser mudar, você entra pela outra com uma sentença completamente diferente. E isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem acredita. E aí, queridos? Eu queria concluir, a hora já foi embora, mas o que você precisa entender é isso. Essa história, a história dessa mulher, ela traz uma grande lição. Ela traz um grande aprendizado para todos nós. Que nós não podemos ficar trancados, queridos, dentro de preconceitos, dentro de conceitos, sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A atmosfera, ela é muito mais profunda e ela é muito mais intensa do que nós imaginamos. O que você precisa sair daqui nessa noite é com essa certeza, de que você precisa persistir na busca de causas justas. A sua causa é justa? Então persista. Não desista, querido. Fala para o teu irmão do lado assim, ó, não desista, não desista. Não desista, querido, mesmo, presta atenção, mesmo que pareça incoerente, presta atenção, mesmo que pareça incoerente, mesmo que incomode, mesmo que regras precisem ser mudadas. Como é que é, pastor? Porque ele é o dono da regra. Se ele quiser, ele muda. Se você foi tirado, se ele quiser, ele muda, você vai ser colocado. Se você foi colocado e ele quiser, você vai sair. Se você foi colocado embaixo, ele quiser, ele vai te colocar em cima. Ele é quem define as regras, e se ele quiser, ele muda conforme a vontade dele. Eu não sei como anda a tua causa, eu não sei como a justiça tem se manifestado na tua vida, mas eu quero dizer para você que hoje o céu está se movimentando para fazer justiça sobre você. Para fazer justiça. Eu e você precisamos apenas, queridos, tomar as atitudes certas. Nós precisamos apenas tomar as atitudes certas diante de pessoas certas. Que atitudes são essas, pastor? Que pessoas são essas, pastor? Jeová Sidekenu, o Senhor é a nossa justiça. Qual a postura que você está tomando diante dele? Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para te ouvir. Ele está aqui hoje para mudar o que for preciso para te encaixar dentro dos propósitos dele, querido. Presta atenção. Presta atenção, ó. O céu vai reagir. O céu vai reagir dependendo de como você vai agir aqui na terra. Lembra lá da palavra? Liga na terra, liga no céu. Desliga na terra, desliga no céu. A resposta do céu vai vir dependendo de como você age aqui embaixo. Como você age aqui.
Como você está agindo diante dele? Como é que você está agindo? Olha os ingredientes que essa mulher tem apresentado para a gente: clamor, adoração e uma grande fé. Isso foi possível que as regras fossem mudadas para que ela pudesse ser abençoada. O céu foi movimentado, a justiça de Deus foi movimentada em favor dela para que ela pudesse ser abençoada. Eu não sei você, eu não sei o que você está apresentando aqui essa noite, mas eu quero dizer para você que se você veio aqui hoje com disposição, continuando a clamar, continuando a adorar e cheio de fé, pode ter certeza que você vai receber.